Fala pessoal, tudo bem? Agora a gente vai criar um robô funcional, utilizando o Copilot com base na média móvel e RSI. Então, como que vai funcionar? Aqui no seu Meta Editor, você vai separar aqui um novo código, né, novo arquivo de robô. Eu vou comentar isso aqui no nosso do curso. Também vou disponibilizar aqui no final do curso, tá? Tudo isso daqui do jeito que está para vocês. Mais o bloco de notas com os comandos. E aqui nesse espaço, a gente vai fazer a criação desse robô, que foi feito aí 100% com o modelo, tá? Não digitei nada aqui, foi 100% com ele. E vou explicar para vocês, tá? Então, o primeiro passo aqui, ó, tá? Passo a passo. Cada passo define uma parte aqui do código. Então, o primeiro passo, incluir a classe ctrade, né? Através da importação do trader.mqh, incluir os parâmetros, inputs, na verdade, do robô, e incluir o handle e o buff, tá? Segunda parte, gerar o indicador, tá? Colocando o parâmetro dentro do indicador, dentro do handle aqui, tá? Os inputs dentro do handle. Fazer uma condição lógica para verificar se esse handle está válido, senão não executa o robô. Outro passo, ordenar os arrays, né? Então, a gente vai obter os buffs para cada array, mas de forma ordenada, copiar essas informações dos buffs para os arrays organizados. Depois, vai obter o preço atual, o ASCII e o BID. Vamos fazer uma condição prévia de entrada para verificar se não tem posição. Depois disso, ele vai verificar se abriu um novo candle e se o tamanho do candle atual ele é menor do que a soma do stop mais o take. Se isso for atendido, a gente vai entrar para a condição de compra, onde o valor do RSI é maior que o nível 66 do RSI. Então, beleza. E o preço atual ele é maior do que o buffer da média, ou seja, o preço atual está acima da média e o RSI está acima do nível 66. Se isso corresponder verdadeiramente, abre uma posição de compra. Do contrário, se o valor do RSI é menor do que 40 e o preço atual é menor do que o valor da média móvel, a gente vai fazer uma venda. E aqui abaixo estão as funções para verificar se tem novo candle e o tamanho do candle aqui. Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui de ajuste primeiro? A gente vai voltar aqui em ferramentas, opções. Aqui você estava para 15, tá? A gente vai pôr em 20. Por que eu estou fazendo esse ajuste, pessoal? Lembra que a variabilidade ela pode restringir demais o nosso modelo a procurar uma solução, né, ou criação ali. E se a gente também soltar demais a variabilidade, pode criar uma coisa muito aleatória. Então, assim, é uma ponderação do robô. Eu fiz um teste aqui, tá? E quando a gente passa mais de 4 comandos de uma única vez, e você está ali até 15% de variação, o robô ele começa, robô não, né? O modelo ele começa a te dar uns retornos assim desconexos, tá? Então toda vez que você passar uma sequência de passos para o robô complexo, com várias ordens ao mesmo tempo, que nem aqui eu estou passando 9 passos para ele de uma vez e para cada passo praticamente assim tem um texto inteiro que ele tem que ler, entender, analisar, criar a função e me retornar. Então, se eu restringir muito a variabilidade, ele não consegue fazer com muita eficácia essas ordens, tá? Então, aqui de 20 foi uma variação que eu encontrei, testando que quando você trabalha com muitas informações e textos mais abrangentes, ele consegue performar aí muito bom. Então, assim, para entender, eu vou passar poucos comandos, bota 15. Eu vou passar muitos comandos com muito texto, bota 20.
Não, eu vou escrever um texto gigante, eu vou passar centenas de comandos ao mesmo tempo. Aí você vai ter que aumentar a tua variabilidade, mas também vai ficar mais abstrato o código. Eu acho que até uns 10 passos aí para o Copilot, numa variação de 20% aí, ele entende e reporta muito bem, tá? Se a gente for claro lá, passou claro, tudo certinho, ele retorna muito bem. Então é isso, pessoal. Só faz esse ajuste aí, tá? Por esse motivo que eu acabei de explicar e dá OK. Esse código aqui, ó, eu já deixei aqui no bloco de notas como comando para criar um EA RSI mais média móvel. Está aqui, vai estar disponível para vocês também. Aí eu volto lá no robô do curso, vocês podem abrir um arquivo novo aí ou não, tá? Eu comentei aqui, ó, para não atrapalhar. E vou colar, ó, colher os comandos lá. Agora eu vou selecionar todos de uma vez e vou dar essa missão aqui para o copilote fazer, ó, tá? Já está trabalhando aqui no código, vamos aguardar o retorno dele. Vamos testar aqui o que ele fez, ó, e comparar. Então, do primeiro até a última linha do código. Colocou a classe CTrader, colocou os parâmetros, colocou as variáveis globais, fez a criação do indicador, comparou se o render do indicador está válido ou não, ordenou os arrays, copiou informações para os buffers, criou as variáveis de ESC e BID de preço atual, criou a condição para verificar se tem posição ou não, se tem novo candle, se o tamanho do candle ele é menor. Aqui no outro código, ele colocou em paralelo, aqui, ó, na mesma condição lógica, tá? Aqui ele colocou abaixo, não tem nenhum problema, tá? O resultado é o mesmo, só foi mais detalhado aqui. E a condição de compra, ó, se o RSI for maior que 106, o preço atual maior que a média, compra. Se o RSI for menor que 40 e tal, beleza, compra. Função novo candle e o tamanho do candle. Vou compilar, sem nenhum erro, nenhum aviso. E aqui você deve estar perguntando, tá? Mas de onde ele tirou os níveis aqui do RSI? Como que ele preencheu os inputs? Tá tudo aqui nos comandos, pessoas. Eu vou traduzir aqui para vocês. Ó. Então, o primeiro comando, para vocês entenderem, tá? Que vocês podem usar esses comandos, tá? Para criar outras estratégias. Que ele já vai te dar uma estrutura bem robusta aqui nessa daqui, ó. Tá? É só trocar a informação do indicador, o nome do indicador, pelo indicador que você queira, ou um outro padrão. Vamos lá para o Google. Ó. Inglês. Tá? Então, o primeiro comando foi o seguinte, ó. Inclui a classe CTrader abaixo, inclui o acesso à classe CTrader através da variável trader. Então, foi isso que ele fez, ó. Inclui a classe trader, inclui a classe CTrader, e abaixo inclui acesso à classe CTrader através de uma variável chamada trader. Então, ele fez isso, incluiu aqui o arquivo trader.mqh e abaixo incluiu, chamou a classe CTrader desse arquivo e renomeou uma variável trader para servir de atalho para essa classe. Então, primeiro passo, beleza. Segundo passo, define a entrada dos indicadores RSI e média móvel. Define a entrada do lote como 1, stop loss como 200 e take profit como 200. Então, tá aqui, ó, lote 1, as entradas da média móvel e RSI e os stop loss, ó, conforme a gente pediu no passo 2. Passo 3. Cria a variável global para armazenar o handle e buff dos indicadores. Então tá aqui, ó, variável global para armazenar o handle e buff dos indicadores. Passo 4.
Passo 4. Crie a função onInit e dentro da função onInit obtenha o render dos indicadores e verifique se há algum erro ao inicializar os renders. Então ele fez isso, ele criou a função onInit, obteve os renders e verificou se teve erro ou não. Tá? Quarto passo. Quinto passo. Criar a função onTick e dentro da função onTick criar duas variáveis, buffer RSI e buffer média móvel, para os buffers do RSI e média móvel obtidos com a função copyBuff. Adicione a reset a Sirius abaixo e aí coloquei entre parênteses, né, o que ele deveria ordenar, que são os nossos buffers. E aí ele fez exatamente isso daqui aqui, ó. Ordenou os buffers e fez o copy buffer para os nossos indicadores. Esse é o passo 5. Então agora o passo 6, ó. Crie 3 variáveis para obter o preço atual, bit e ESC do símbolo. Ele criou. Está aqui. Passo 6. E o passo 7? Crie uma condição se não houver a posição aberta, usando o position todo. Crie uma função para verificar se tem uma nova vela. Crie uma função para verificar se uma nova vela apareceu. Crie uma função double, né, que traduz como dupla, para verificar se o tamanho da vela anterior, máximo menos mínima, é menor que a soma dos tops e take profit. Então ele fez isso, ó, criou a condição, criou uma função, de novo Kindle, criou uma função para medir o tamanho da máxima e a mínima e comparou aqui, ó. Então esse foi o nosso passo 7. No passo 8, é o seguinte, ó, dentro da condição, se não houver a posição aberta, crie uma condição se o buffer RSI for maior que 116 e o preço atual maior que o buffer da média, envie. Tá, isso foi o que a gente descreveu aqui, tá? Tá feito aqui, pessoal. Então, isso aqui é o passo 8. É o que a gente descreveu aqui para ele fazer. E se reparem aqui, tá? Que o comando ele pode ser acima, desde que seja completo, para você mexer dentro de uma única função, ou você pode vir aqui dentro, ó, criar o comando aqui, ó. Cria o comando aqui, no prompt, dentro da função, para ele já estar jogando aqui dentro. Como eu passei de uma única vez, ele já organizou e entendeu. Então, só vendo aqui, esse é o passo 8, tá? E por último, o passo 9. Dentro da condição, se não houver posição aberta, cria uma condição se o RSI for menor que 40. Aí segue, então aqui, ó, passo 9, pessoal. Condição de venda, tá? Só corrigindo. E o passo 8 é a condição de compra. No passo 8, eu peço para ele criar essa condição lógica aqui de entrada. E se for positivo, né, for verdadeiro, entra. Condição 9, cria a condição de venda e envia a ordem de venda. E está feito o nosso robô, sem nenhum erro, sem nenhum aviso. Então, aqui, a gente já tem de arquivo aqui de graça. Você pode traduzir também depois, ou deixar aqui no português, pessoal. Uma estrutura completa para você poder criar qualquer estratégia a partir dessa. Então, ó, cara, eu quero um indicador momento. Você vai vir aqui onde tem RSI e digita o nome do indicador, tá? Ou põe a sigla dele. E aí você vai brincando. Agora eu quero um input X aqui. Você vai usar esse step by step aqui, né, esse passo a passo, como base para modificar e criar suas estratégias. Então, o seu trabalho aqui, você vai pegar esse comando aqui, vai trocar o indicador, os indicadores, se não quiser. A condição de entrada você pode mudar aqui também. E
apenas com Ctrl+C, Ctrl+V, você vai gerando os comandos aí. Faz um checklist aqui, se tá tudo certo ou não, e pronto, pessoal. Você tem esse trabalhinho aqui de escrever? Tem, assim, não tem como, né? A inteligência artificial ainda não está adivinhando o pensamento, você tem que ter uma ação ali, mas depois disso você cria o prompt, né? Você cria uma cadeia de comandos, assim, que vai servir para tudo quanto é novo projeto que você for fazer. Então, essa é a parte interessante, né? Imagina você ficar digitando aqui 200 e poucas linhas. Esse é um robô aqui, mais ou menos assim, iniciante, tá? Básico, que para a gente estar aprendendo o curso. Imagina se tiver que digitar 203 mil linhas. Esse compilador aqui, pessoal, ele digita 2.000 linhas, até 2.000 linhas. Então, imagina, em um único comando, assim, uma soma de prompts, ele digita 2.000 linhas de comando para você ali, assim, em questão de alguns segundos ou um minuto, dependendo do tamanho. Eu ainda não fiz um teste para medir assim, quanto tempo que ele demora para digitar 2.000 linhas, mas assim, o ganho de produtividade é enorme. Ainda mais que você consegue fazer armazenamento dos comandos, você vai facilitar muito o seu desenvolvimento. E aí, linkando uma coisa com a outra, é, no curso lá que eu ensino a fazer a validação automática dos robôs no portal do MQL5, imagina quantos sistemas, aplicações você consegue fazer aqui, estratégias, vamos dizer, por minuto, por segundo, com esse curso aqui e subindo lá no portal para poder vender no MQL5. Então, assim, dá para criar vários robôs, estratégias. Você pensa em alguma coisa, cria, testa, valida, bota lá bota aqui no seu código as funções lá de validação do robô e sobe o robô lá no mercado, pessoal, entendeu? Então, assim, o ganho aqui é enorme. Na próxima aula a gente vai testar essa estratégia, né, porque a gente programou. Agora vamos ver se no testador de estratégia está sendo de acordo com o que a gente desenhou aqui, beleza? Então foi isso e até a próxima aula.